Nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado a ser informado sobre possibilidades da aposentadoria no Brasil. Isso porque nós ainda temos aqui a expectativa do Congresso decidir sobre o veto do fim do fator previdenciário. E enquanto isso não acontece, a Câmara dos Deputados aprovou matéria que vem ao Senado Federal atrelando ao crescimento do PIB os benefícios da Previdência, ou seja, atrelando o valor das aposentadorias ao crescimento do PIB, que seria um jeito de mantê-las reajustadas. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Paulo Paim, que tem nesse tema aposentadoria uma bandeira já antiga, né, senador? Uma luta antiga a esse respeito, né? Exatamente. Começando pelo fator. O fator nós estamos brigando há cerca de quase 15 anos. Infelizmente, agora conseguimos uma vitória parcial ainda, né? A Fórmula 85-95 é um ganho, é positivo, vai permitir que a mulher se aposente 55 anos de idade e 30 de contribuição, o homem 60 de idade e 35 de contribuição. Acontece que a presidenta veta a fórmula, mas coloca ela numa medida provisória, mas colocou uma forma chamada progressiva, que só no céu aquela progressividade pode dar certo, que aqui na Terra não tem. Qual o país na Terra que cada ano de vida que você tem, aumenta na expectativa de vida? Não existe isso. Aumenta cada 3, 4 anos. Por isso que nós queremos derrubar a tal de progressividade e manter somente a Fórmula 85-95, ou no veto ou na própria medida provisória. Então, o veto nós íamos apreciar o dia 14, não vamos mais, vamos apreciar somente em agosto, e nesse período vamos fazer o bom debate aqui da medida provisória para tirar essa tal de progressividade e deixar aquilo que o Congresso, Câmara e Senado aprovaram, que é a Fórmula 85-95, para todos os trabalhadores daqui para frente. Essa é uma saída que entendemos adequada. Acho que a presidenta, quando vetou, cometeu um equívoco e foi mal assessorada quando permitiu que essa progressividade fosse mandada ao Congresso, até porque isso é proibido mandar por medida provisória. Só poderia mandar, se fosse o caso, por PEC ou por projeto de lei. Ou seja, só aí o senhor também já vê uma outra possibilidade de trabalho. Ou se constrói um acordo aqui para se manter o ganho desses próximos 2 anos, isso, ou começa a se questionar a tramitação do veto. Pelo fato de ser medida provisória. Temos 2 caminhos a seguir. Primeiro, derrubar o veto ou derrubar a progressão. Se derrubar a progressão, já fica 85-95. Você falou, então dá para ficar negociando nesse período aí. E depois também, se não houver acerto na negociação, vamos trabalhar para derrubar o veto. O importante é manter a Fórmula 85-95, que vai, a senhora que está me assistindo nesse momento, que teria que trabalhar até os 67 anos para se aposentar com salário integral, vai se aposentar com 55. E o senhor, que teria que trabalhar também até 67, vai se aposentar com 60 anos. Claro que é um ganho para os trabalhadores. E repito, a Previdência continua superavitária, tanto que o ano passado deu um superávit de em torno de quase 54 bilhões e 700. Esse é um ponto, né, que justifica a não preservação do valor das aposentadorias, a questão da Previdência ter condições de aguentar ou não. Exatamente. Porque houve debate, por exemplo, aqui no plenário da Casa, onde se ouviu, por exemplo, o senador Garibaldi Alves falar que nenhum país do mundo dá conta de sustentar um sistema previdenciário como o que se propõe aqui. O que o presidente Garibaldi quis falar era sobre a idade mínima, mas quando a gente bota 85-95, nós estamos colocando uma idade mínima. Com o fator, por incrível que pareça, é que a pessoa podia se aposentar com 50 anos. Se aposentava com 50 anos, 49, mas cortava o salário pela metade. Daí continuava trabalhando, daí ganhava de 2 lados, ganhava da empresa e ganhava da Previdência. E ali na frente pedia o recálculo baseado no Instituto da Desaposentadoria. Mas tem outro tema que eu queria também tocar, que é a questão dos aposentados, que a Câmara votou a semana passada o reajuste dos benefícios dos aposentados que ganham mais que o mínimo, que é em torno aí de 30%, para que eles ganhem o reajuste conforme a inflação mais PIB. Isso era assegurado só ao salário mínimo. Agora asseguramos também
para todos os aposentados do regime geral da Previdência. E por que eu faço questão de esclarecer? Porque foi dito aí de forma equivocada, faltando com a verdade de novo, que isso seria um gasto de 9 bi. Mas gasto 9 bi que jeito? Se o PIB está sendo inclusive negativo. Sim. Então, meus dados mostram o seguinte, em 2016, porque o PIB foi 0,001, vai dar 300 bilhões de gasto, por um orçamento de quase 500 bilhões, que é o orçamento da Previdência, 400 e poucos bilhões. Em 2017, por exemplo, o gasto vai ser em torno de nada. Porque o PIB é negativo. Porque o PIB é negativo. Então, 2016, 300 milhões. 2017, não. Nada, porque é negativo. 2018, 1,5 bi. E 2019, 3 bi. Ou seja, outra vez quebra o argumento de que quebraríamos a Previdência, porque nada acontece sem o crescimento de toda a riqueza do país. Exatamente. Ou seja, se reajusta na proporção do crescimento do PIB. Do PIB e do crescimento do orçamento em consequência Como o PIB não cresceu, não vai ter reajuste. Vai receber somente a inflação. Eu quero dizer que isso é uma luta histórica. Eu quero te dizer com muita alegria que tudo aquilo que eu prometi aprovar, eu aprovei. Só faltava essa aqui. Estatuto de Igualdade Racial do idoso, política de salário mínimo, pessoa com deficiência, autista, bolsa permanência, política de cotas para negros, brancos e índios para ter acesso à universidade. E só faltava esse aqui, que é garantir que o aposentado vai ter o mesmo reajuste que aquele que está ganhando somente o salário mínimo. Agora, isso é um grande ganho nesse momento e por isso eu espero que o Senado vote favorável e a presidenta não vete. Aí que eu ia chegar. Como é que essa casa recebe a matéria? Porque quando a Câmara aprovou, até o presidente da Câmara falou que achou um equívoco a casa ter optado por isso. O líder do governo na casa já falou que aqui a conversa vai ser outra. Como é que o senhor está sentindo a receptividade dos senadores em relação a esse tema? A partir do momento que tu explica para os senadores que a repercussão é quase que zero, que o PIB, infelizmente, não está sendo bom e a lei só vale por 4 anos. Tanto que nós votamos há 4 anos atrás e estamos votando agora. Então, o resultado vai ser pífio. Infelizmente, eu queria que desse um reajuste bem maior, mas nós podemos, pelo menos, assegurar o princípio de que o aposentado tem direito, sim, a receber o mesmo reajuste dado ao salário mínimo, que vai ser referência também para o futuro. Mas o gasto do governo, repito, no orçamento de mais de 400 bi, chegando aproximadamente a 500 bi, não é nada. Em 4 anos vai dar o quê aqui? Em torno de 4,7 bilhões de reais no longo de 4 anos. Não é nem por ano. De uma previdência que arrecada, só no ano passado, repito, um superávit de quase 55 bi. A repetir esse superávit, nós pagando ainda no fim de 4 anos, nós teríamos 200 bi de superávit e em torno de 4 bi de gastos com os aposentados. São 2 argumentos fortes. Primeiro que é por 4 anos e depois o que realmente significa. E uma vez aprovado, né, senador, renovar um princípio já instalado também é diferente, né? E nós já tínhamos no passado que a política de salário mínimo acompanhava também o crescimento dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Então eu defenderei, conversarei muito com os senadores, mostrar que é possível e eu espero só que a presidenta não cometa o mesmo equívoco que cometeu na questão do fator, vetando a matéria. Nós agora estamos em 2 trincheiras. Uma delas é garantir a Fórmula 8595, derrubando o veto ou a tal de fórmula progressiva. E a outra é garantir que todo aposentado do regime geral da Previdência receberá como reajuste, uma vez por ano, inflação mais PIB. Isso, no meu entendimento, fortalece ainda mais o caixa da Previdência. Senador, uma vez que o julgamento do veto ele foi adiado de 14 de julho para agosto, isso quer dizer que a medida provisória que o Palácio do Planalto começou a tramitar em substituição, que já seria assim, nós vamos derrubar o veto, mas está aqui uma contraproposta, essa MP vai ser votada primeiro? A MP, é isso que nós queremos. Primeiro vamos votar a MP, se chegarmos no grande acordo na MP, tudo bem. Se não chegarmos no acordo, vamos trabalhar para derrubar o veto. E é isso que nós faremos. E as pessoas não se preocupem, porque por 2 anos está garantido já a aplicação na íntegra
da fórmula 8595 sem progressão. A progressão só entraria em 2017. Então, nesse período, quem está se aposentar, se aposente, e nós vamos brigar para que, mesmo depois de 17, prevaleça a fórmula 8595. Bom, 2 anos depois, se a Previdência é superavitária, vai ficar mais forte esse argumento, fácil ainda para né? mostrar que, apesar da desoneração da folha, de o governo ter aí aberto mão de 70 bilhões de reais, senão o superávit seria mais de 100 bi e não 54 bi. Tá certo, senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, agradeço a você que nos acompanha pela sua atenção. Lembro que esse aqui é o programa Argumento, que você está convidado a fazer sugestões e críticas a todo o trabalho da TV Senado. E para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Quer rever esse ou outro dos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.